Amém. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Vou pedir para você... Você pode sentar. Pode sentar. Glória a Deus. É bom estarmos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor, louvar o Senhor juntos, num tema que foi proposto para a gente. Eu tenho certeza, como o nosso pastor falou aqui, que Deus tem coisas a falar para a gente durante esse mês. Então, não perca o que Deus tem para revelar a você, a nós, quarta após quarta. Eu tenho certeza que Deus tem algo para o nosso coração, nesse tema tão maravilhoso que é quando Deus age. Quando Deus age. Todos nós já vimos, já ouvimos muitas coisas sobre a ação de Deus, né? Se você pegar a palavra do Senhor, você vai ver que ela está repleta de ações do Senhor, de coisas que o Senhor fez no passado e hoje continua fazendo, porque Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Então nós cremos que o nosso Deus continua fazendo e agindo nos dias de hoje. Mas antes de ler o texto, eu queria falar algumas coisas sobre essa questão da ação de Deus. Todos nós queremos ver Deus agindo. Quem quer ver Deus agindo aí? Eu quero, irmão. Nós queremos e precisamos da ação de Deus nas nossas vidas, né? Nós todos os dias oramos e pedimos coisas ao Senhor para que Ele faça algumas coisas em nossas vidas. Mas algo que Deus trouxe ao meu coração sobre a ação de Deus é que Deus, Ele não vai agir aonde você e eu precisamos agir. E é uma das primeiras coisas que veio muito no meu coração quando eu estava meditando sobre tudo que eu ia falar hoje. Deus, Ele não vai agir, irmãos. Não adianta. Não adianta você se descabelar, você chorar, babar. Não vai adiantar. Deus não vai agir onde você e eu podemos e devemos agir. Às vezes nós estamos pedindo a Deus tantas coisas quando só precisa para que isso aconteça uma ação nossa. E aí não precisa de algo sobrenatural quando nós temos o alcance de fazer. Quer ver uma coisa? Muitas pessoas estão pedindo portas de emprego. O país está passando por um período difícil na economia, mudança de presidente, um monte de coisa, um monte de gente desempregada. Mas não vai adiantar você pedir um emprego ao Senhor se você não sair da tua casa e colocar um currículo. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Não vai adiantar você estar pedindo, Senhor, me dá um emprego, me faz alguma coisa e tal, se você não for ao encontro disso. E para isso, não precisa só da ação sobrenatural de Deus, não precisa do agir sobrenatural de Deus. Precisa que você e eu, que a gente tome vergonha na cara, levante e vá procurar um emprego. É simples. E aí, então, Deus pode até agir. Mas a gente precisa sair do nosso lugar. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que Deus, Ele não age onde você e eu podemos agir. Certo? Antes de vermos o agir, e a outra consideração antes da gente ler o texto, antes de a gente ver o agir externo de Deus, ou seja, coisas que a gente está pedindo ao Senhor para que aconteça, que possa acontecer nas nossas vidas externamente, algum milagre, alguma coisa, Deus, Ele primeiro vai precisar tratar com você. Antes de você ver o agir externo de Deus, Deus vai agir primeiro dentro de você. Porque muitas vezes a gente está pedindo algo do Senhor e fazendo várias orações, e faz propósito, faz isso, faz aquilo, e pedindo um milagre do Senhor, quando nós mesmos não estamos preparados para que Deus haja. Portanto, é preciso olhar para nós hoje e vermos, será que algo não precisa acontecer dentro de nós para que as coisas externas possam mudar? É algo que a gente precisa considerar. Com grandes homens da palavra de Deus foi assim.
Antes deles experimentarem e verem o agir externo de Deus, eles precisaram que Deus agisse dentro deles. Com Abraão foi assim. Antes dele ver a sua descendência sendo multiplicada, Deus provou sua obediência. Ou não? Deus deu um filho a Abraão. Mas, num determinado momento, Deus foi lá, e aí? Me dá o seu único filho. É agora. Será que Deus não sabia que Abraão ia dar o seu filho para ele? Será que Deus não sabia? Claro que sabia. Mas Abraão ainda não sabia que ele seria capaz de fazer aquilo. Portanto, Deus estava trabalhando por dentro de Abraão para que ele pudesse contemplar depois a ação externa de Deus. Com Moisés foi assim. Deus precisou provar a liderança de Moisés, a capacidade. Será que Deus não sabia que Moisés ia ver o agir de Deus? Tantas coisas aconteceram. A vara tocando no mar, o mar se abrindo. Mas antes de tudo, Deus precisou trabalhar a confiança de Moisés. E isso quer dizer para nós que antes de nós vermos o agir externo de Deus, Deus vai precisar acertar algumas coisas em nós. Então, nesse primeiro culto onde nós estamos falando sobre o agir de Deus, nós vamos falar um pouquinho, antes de ver o agir externo de Deus, Deus vai precisar trabalhar dentro de nós. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. E quando o pastor falou comigo sobre pregar hoje, e quando ele falou sobre esse tema, nosso Pai, veio logo esse texto e esse homem de Deus aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E a gente vai ver aí um texto que a maioria de vocês conhecem, com certeza, que é a conversão de Saulo, né? Depois, o grande apóstolo Paulo. Todo mundo achou aí? Atos 9. Diz assim, a partir do versículo 1. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que precisas fazer. Vemos aqui um homem, Saulo de Tarso, um homem que era judeu, muito religioso, muito cheio das suas convicções, muito sabedor da lei. Era um homem sensacional. Se a gente for ver a palavra do Senhor, realmente era um homem muito culto, sabia de muita coisa, mas era um homem que perseguia os cristãos e matava os cristãos, e diz que quando Estevão morreu, Saulo estava lá e consentiu na morte de Estevão. E a gente vê depois o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, né, escritor aí da maioria dos livros do Novo Testamento, pregador da palavra do Senhor, missionário, enviou a tantos, né, formou tantos líderes, mas nem sempre foi assim, né? A gente vê o agir de Deus na vida de Paulo, mas antes que o agir de Deus acontecesse na vida de Paulo, precisou de um começo. Precisou que ele tivesse um encontro com Deus. Nem sempre foi aquele Paulo que a gente conhece lá, das cartas e tudo. Precisou do agir de Deus. E o agir de Deus começou na vida de Saulo, no capítulo 9, aí, quando ele tem esse encontro com Deus. Quando ele está entrando aí na cidade, e aí já tinha pedido cartas para continuar fazendo o que ele sabia fazer muito bem, que era perseguir os cristãos. E os cristãos imaginam que tinham um pavor de Saulo, né? A gente vai ver depois Ananias, quando Deus foi lá e falou para ele ir lá falar com Saulo. Ah, mas peraí, o cara é sinistro, hein? O cara
Não é gente boa, não. Então, com certeza, todo mundo tinha medo de Saulo. E a Bíblia vai falar aí no capítulo 9, nos primeiros versículos, que Saulo teve esse encontro com Deus. E aí, a primeira ação de Deus que a gente pode tirar aí da vida de Saulo e trazendo para nós, antes da gente ver o agir externo de Deus, porque Paulo experimentou sim do agir externo de Deus, Deus agiu através da vida de Paulo depois, mas ele precisou desse encontro com o Senhor. E aí, no versículo 7, a partir do versículo 7, diz que os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. A primeira ação que eu vejo na vida de Saulo, e trazendo para a gente também, é que quando Deus quer agir nas nossas vidas, para que a gente experimente o agir de Deus externamente, Ele começa nos libertando de nós mesmos. Para que a gente possa ver o agir de Deus, a gente precisa ser liberto de nós mesmos. Se a gente for olhar para a vida de Saulo, como eu falei no início, Saulo era um homem cheio de si. Era um homem que conhecia muita coisa. Era um homem que tinha as suas razões. Tinha as suas razões para perseguir os cristãos, para matar os cristãos e fazer a arruaça toda aqui. E Deus sabia que precisava que Saulo fosse quebrado nessa questão. Ele precisava ser liberto das suas convicções. Precisava ser liberto dos seus achismos, do seu eu. E muitas vezes, irmãos, a gente está pedindo ao Senhor para que a gente experimente do agir dele externamente, que a gente veja as coisas acontecendo, quando nós precisamos estar limpos de nós mesmos. Quando nós precisamos ser libertos de nós mesmos. E isso é uma ação do Senhor antes da gente ver as coisas acontecendo externamente. Será que você já parou para pensar que isso, de repente, que você tem pedido ao Senhor, precisa que o Senhor te liberte de você mesmo? Precisa que você abra espaço para que o Senhor comece a fazer a obra na sua vida antes de você ver, de repente, a conversão desse teu parente? Será que você, de repente, tem tratado esse parente, esse amigo, esse cônjuge, como ele merece ser tratado por um servo, por uma serva do Senhor? Será que as suas convicções como cristão, será que as suas convicções como um religioso não têm afastado as pessoas do Senhor, ao invés de trazer elas? Porque aqui a gente se depara com um homem muito religioso, sabedor demais da lei, mas que a sua ciência, as suas convicções só faziam afastar as pessoas, porque ele estava cheio de si. E muitas vezes nós não estamos experimentando o agir do Senhor em nossas vidas, porque nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Precisamos abrir espaço para que o Espírito Santo comece a falar em nossas vidas, para que aí sim a gente experimente o agir do Senhor nas nossas vidas ou naquilo que a gente tem pedido ao Senhor. Onde será que o Senhor precisa te libertar? Onde será que você precisa se libertar de você mesmo? Será que é do seu egoísmo? Porque às vezes a gente está pedindo o agir de Deus na nossa vida financeira, por exemplo. Mas a gente tem um escorpião dentro do nosso bolso. A gente está preso na gente mesmo. A gente está preso às nossas convicções. Como que a gente espera ver o agir de Deus se a gente não está sendo liberto de nós mesmos? Às vezes a gente quer a conversão do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho. Mas às vezes a gente não é nem um pouco amoroso com os nossos de casa. Como que a gente quer ver o agir sobrenatural de Deus, essa pessoa sendo liberta, essa pessoa sendo salva, se eu ainda preciso ser liberto de mim mesmo, para que eu seja o canal, para que essas pessoas possam experimentar o agir de Deus? Paulo viu muitas coisas acontecendo depois, mas ele precisou ser liberto dele mesmo. Precisou ser liberto das suas convicções.
para que o agir sobrenatural do Senhor acontecesse na vida dele. Então, antes da gente ver o agir externo do Senhor, precisa algo acontecer dentro de nós. A gente espera muito, irmãos, que coisas extraordinárias aconteçam. E Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. Como eu falei no início, Ele não mudou, Ele continua fazendo. Se nós pedirmos com fé, se nós, depositarmos a nossa confiança no Senhor, Ele é o mesmo Deus e continua fazendo. Mas não tem nada mais sobrenatural do que a obra tremenda do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não tem nada mais valioso, irmãos, do que a obra que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Todos nós, irmãos, precisamos e temos algo que nós precisamos abrir mão. Todos nós temos algo onde Deus precisa trabalhar em nossas vidas, para que a gente possa experimentar o agir sobrenatural do Senhor externamente. Algo dentro de você, hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, aonde você precisa ser liberto de você mesmo. Talvez você esteja pedindo um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, mas as suas emoções estão uma bagunça. Como que você vai experimentar do sobrenatural de Deus, se dentro de você ainda precisa ser liberto? Precisa que algo aconteça. Precisa do agir de Deus dentro de você, antes que você veja o externo acontecer. Outra coisa, quando Deus age, Ele usa outras pessoas também, para completar o agir dele em nossas vidas. Deus usa outras pessoas. E aqui, no versículo 8, a partir do 8, Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, nem beber. Havia em Damasco certo discípulo, chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Deus estava usando este homem, Ananias, para que o agir de Deus fosse completo na vida de Saulo. Para que mais tarde ele pudesse experimentar do agir completo de Deus na sua vida. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos orgulhosos. E Saulo, ele poderia, aqui ele já tinha tido um encontro com Deus, mas ele poderia ter recusado a ajuda de Ananias, ou não? Poderia. Mas Deus já tinha começado a fazer a obra na vida de Saulo. Deus começou a trabalhar particularmente na vida de Saulo. E Deus, ele começa a trabalhar com a gente particularmente. Deus começa a tratar nas nossas vidas particularmente. Mas às vezes nós precisamos sim do nosso irmão ao lado, para que o agir de Deus seja completo em nossas vidas. E eu me lembrei de uma situação, eu morei 2 anos em Volta Redonda, né? E Volta Redonda foi um aprendizado muito grande para a gente, para mim e para minha esposa. E eu saí daqui, eu trabalhava numa empresa e recebi uma proposta de me mudar para lá e tal, porque aqui eu ficava para lá e para cá, era gerente volante, como se diz. E aí, vai para lá, cobre férias e depois você volta. Tá. Aí fui lá, cobri férias, fiquei. E daqui a pouco, o outro também tem que tirar férias. Tá, fica mais 1 mês. 2 meses se passaram, vou mandar o cara embora. E aí, quer ficar? E aí, nós oramos ao Senhor. Minha esposa estava trabalhando aqui, estava num cargo que ela sempre tinha, almejava por esse cargo. Ela era supervisora de operação nessa época, trabalhava com telemarketing. E aí, nós oramos. E aí, vamos?
não vamos orar e tal. E Deus nos deu a direção de nós irmos. E nós não imaginávamos que seria tão difícil. Porque foram 2 anos de pau cantando mesmo na cabeça, irmão. Porque quando a gente se coloca verdadeiramente na presença do Senhor para fazer a vontade de Deus, nem sempre vai ser fácil, como a Stephanie falou semana passada. Nem sempre vai ser fácil. E os primeiros meses, lindo, lua de mel, flores, maravilha. Mas daqui a pouco, irmãos, esse emprego que me trazia estabilidade, acabou. De uma hora para outra, eu estava na rua. Em outro lugar, em outro município, sem ninguém, dos meus parentes por perto. E aí a gente, é um sinal de Deus, vamos voltar para o Rio. Vamos lá, vamos orar. Deus, não. Fica aí. Fica aí que agora vocês vão entender o que eu vim fazer com vocês aqui. E aí, irmãos, foi tremendo o que a gente viveu naquele lugar. Foi viver dia após dia na dependência do Senhor. E lá, em Volta Redonda, nós começamos a congregar numa igreja, conhecemos um pastor, nosso amigo até hoje, pastor Evelásio. E esse homem, irmãos, foi esse homem de Deus que Deus precisou usar para que a gente visse o agir de Deus, para que a gente libertasse do nosso eu. Porque a gente não estava acostumado, né? A gente estava bem, né, financeiramente e tudo mais. E aí, de uma hora para outra, você ter uma pessoa desconhecida, porque a gente tinha pouquíssimo tempo dentro da igreja. Uma pessoa, um pastor de Deus, como os nossos aqui, entrando na nossa casa e abrindo o armário da nossa casa para ver o que a gente tinha para comer. E aí, a gente, muito orgulhoso, né? Caramba, esse homem está abrindo o nosso armário. Está vendo que passando aquele vento assim, tinha nada, né? Abri a geladeira, tinha nada e tal. Mas esse homem foi usado por Deus para que o agir de Deus fosse completo em nossas vidas. Esse homem foi usado por Deus, irmãos, para que a gente aprendesse a compartilhar das nossas necessidades, algo que a gente, em tantos anos na vida cristã, a gente não tinha aprendido ainda. A gente não tinha aprendido ainda o que era ser cuidado. A gente ainda não tinha aprendido o que era cuidar. A gente ainda não tinha aprendido o que era realmente viver na dependência. Porque, irmãos, é muito fácil quando você tem emprego, você tem casa própria, você está tranquilo, você fica bem, irmão. Depende de Deus. Tá, depende, mas você está seguro. E quando tudo que te traz segurança é tirado, aí o agir de Deus começa nas nossas vidas. Aí Deus começa a agir e a gente não consegue muitas vezes entender, irmãos. Porque quando a gente fala do agir de Deus, a gente quer ver coisas maravilhosas e a gente acha que Deus está agindo, vai agir de uma forma grandiosa, que Deus vai abrir, vai fazer, vai acontecer. E a primeira coisa que eu pensei sobre isso, sobre a ação de Deus em nossas vidas, é que Deus, Ele até pode fazer, mas Ele não vai agir para te mimar. A gente está muito acostumado com o evangelho que diz que Deus vai te honrar, vai fazer, vai acontecer e tal. Mas será, irmãos? A primeira coisa que Deus, quando Deus age na nossa vida, é para que o nome dele seja glorificado em nós. É para que você e eu aprendamos que o agir dele muitas vezes vai causar dor, sim. E eu não estou aqui para ser fatalista, dizer para você,
furar a sua bola, que veio para cá para ouvir tal, que Deus vai fazer, vai acontecer. Mas antes de Deus fazer acontecer, irmãos, Ele precisa agir dentro de nós. E muitas vezes o agir de Deus vai ser completo em nossas vidas quando nós temos outras pessoas nos fazendo entender o propósito de Deus para nossas vidas. Porque quando Deus age, existe um propósito maior. Não é algo momentâneo. Ah, deu uma casa aqui, pô. Mas para quê? Você acha que é só por causa disso? Só por causa da casa que Ele queria te dar? Afinal de contas, meu filhinho amado, bonitinho, para você não ficar aborrecido. Não é isso, irmãos. Quando Deus age em nossas vidas, existe um propósito maior. E esse propósito sempre é trazer glórias ao nome do Senhor. Sempre é, irmãos. Sempre é. Será que nós não precisamos e não temos alguém do nosso lado que já está sinalizando para que o agir de Deus seja completo na sua vida, na minha vida? Será que a gente não precisa olhar para o lado e deixar que Deus haja por intermédio de outra pessoa? Ou não, aqui é comigo, aqui essa área aqui eu domino, não, eu faço, eu aconteço. Quando Deus muitas vezes vai usar outras pessoas, sim. Muitas vezes para matar o nosso ego mesmo, para matar o nosso eu mesmo. Mas muitas vezes porque Deus está vendo lá na frente. Deus está vendo lá na frente. E muitos dos conceitos que nós temos hoje sobre uma vida abençoada, sobre ser um abençoador, sobre abençoar outras pessoas, foi por causa desse homem que um dia entrou na minha casa e abriu a minha geladeira. Um dia precisou que alguém entrasse lá e dissesse, vocês estão precisando de ajuda. Vocês estão precisando. Vamos lá, vamos caminhar junto aqui. Mas eu poderia ter negado. E não ter vivido o agir de Deus na minha vida hoje. Porque, irmãos, a gente sempre fala sobre uma lei que é muito certa, que é a da semeadura. E aí, você só vai colher o que você plantar. Não tem outra alternativa. Se você plantar banana, você vai colher banana. Se você plantar na casa do Senhor, você vai colher as bênçãos do Senhor. Você vai ver o agir de Deus. Mas muitas vezes vai precisar que outras pessoas estejam participando desse processo. E para finalizar, como eu comecei a falar, quando Deus age, Ele tem um propósito maior. Ele tem um propósito maior na tua vida. Não é porque você é bonitinho, não é porque você ora 3 vezes no dia, não é porque você jejua, todos os dias da semana, não é porque você leu a Bíblia toda em 3 meses. Não é, irmãos. Quando tudo isso que você tem pedido ao Senhor acontecer, é porque Ele está vendo lá na frente. É porque o propósito dele é muito maior. Porque a palavra do Senhor mesmo vai dizer que os pensamentos dele são maiores, mais altos. Não dá para a gente compreender. E muitas vezes a gente está voltado para o que a gente quer, o que a gente está almejando, o que a gente está buscando, e a gente está orando, e tal, e tal, e tal. Mas será que isso que a gente tem pedido ao Senhor é para a glória do Senhor? Porque só experimenta, irmãos, só experimenta do agir de Deus na sua e na minha vida aqueles que oram pedindo ao Senhor algo que esteja de acordo com a vontade dEle. Portanto, se você quer experimentar, se eu quero experimentar do agir de Deus em minha vida, na sua vida, antes de tudo, peça, Senhor, revela a tua vontade para mim. Revela o teu propósito nisso.
Revela aquilo que o Senhor vai fazer lá na frente. Porque agora, Senhor, eu não estou realmente entendendo nada. Mas o teu agir, eu confio no teu agir. Eu confio no que o Senhor vai fazer. E eu confio que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, que eu peço, porque o Senhor é soberano. Porque o Senhor está acima de todas as coisas, como nós cantamos aqui. Quando nós oramos assim, nós experimentaremos o agir de Deus de forma completa em nossas vidas. Quando a gente olha para a vida de Paulo depois, irmãos, quantas e quantas coisas Paulo experimentou da parte de Deus. Quantos e quantos milagres que esse homem não vivenciou. Porque ele começou a trilhar os caminhos do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, logo aqui depois no versículo 20, que Paulo, depois desse tempo, começou a viver o propósito de Deus para ele, começou a pregar a palavra do Senhor, começou a ver as coisas acontecendo. Mas o agir de Deus primeiro precisou ser dentro da vida de Paulo, dentro do coração dele, para que as coisas externas pudessem vir. Nessa noite, nesse primeiro dia, eu quero nos desafiar a nós olharmos para dentro de nós mesmos e vermos o que precisa ser mudado dentro de nós para que o agir de Deus, para que a gente possa ver o agir de Deus fora de nós. O que nós precisamos mudar, o que nós precisamos deixar, aonde nós precisamos permitir que o Espírito Santo molde, mexa e faça o agir dele completo dentro de nós, para que as coisas externas possam acontecer. Aonde é? Eu não sei. Eu sei de mim. E você sabe de você. E você sabe onde o Espírito Santo hoje está falando no seu coração. Olha, isso aí que você tem pedido ao Senhor é um agir sobrenatural. É algo que você está pedindo, porque quando a gente pede ao Senhor, é um milagre que a gente está pedindo, é algo que a gente, na maioria das vezes, a gente não pode, não é capaz de fazer. Só uma intervenção divina, só a intervenção do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, só a ação do Senhor. Mas antes da ação poderosa do Senhor externa, precisa haver uma ação poderosa do Senhor dentro de nós, dentro de você e de mim. E que nessa noite você experimente dessa ação poderosa do Senhor, dessa ação que o Senhor tem para fazer na tua vida. Basta que você se coloque à disposição, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Começa a agir, mas começa a agir primeiro dentro de mim. Porque muitas vezes os milagres que nós pedimos ao Senhor, nós mesmos não estamos preparados para receber esse milagre. Muitas vezes a ação sobrenatural de Deus que nós precisamos ver externamente, nós não estamos preparados para ver essa ação de Deus.